Que legal. Olá, queridos. Estamos? Tô aprendendo aqui no YouTube. Que saudade de fazer live com vocês. Que coisa boa. Que coisa boa. Vamos lá. Como vocês estão? Gente, que saudade. Vamos começar devagarzinho. Primeiro matando a saudade. Primeiro dizendo que coisa boa que a gente tá aqui junto. E aprender a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu sei que estou sumida, sei que tá todo mundo aí falando, cadê a Luciana? Não vai ter mais live, onde é que ela anda? Qual é a dificuldade? Não, gente, muita coisa aconteceu e tô com muita saudade de voltar a falar aqui. Mas a gente tem que dar o passo certo, na hora certa, do jeito certo, com as pessoas certas. Amo vocês também. E não dá pra sair fazendo de qualquer jeito, né? A gente tem que fazer quando a gente tá inteiro, quando a gente tá íntegro, quando a gente tá com o olho brilhando, quando a gente tá se sentindo inspirado, quando a gente tá se sentindo cheio de vida. E é sobre isso. Então, demorei esse tempinho para organizar todo esse trabalho que eu quero agradecer muito mais uma vez. Vocês sabem como eu sou, o meu time, as pessoas que estiveram do meu lado, que estão ao meu lado, tropeçando ou não, acertando, errando, mas a gente tem muito orgulho de onde a gente chegou. E hoje é uma live de reabertura, de reinício, uma live em que eu quero dizer para vocês como que vai ser daqui em diante, mas que eu também quero trazer conteúdo que eu também já quero começar a praticar de novo, né? Minhas lives de papel e caneta na mão, que significam um pouquinho de aprendizado a cada uma delas. Queridos, antes de mais nada, 2 explicações. Eu não estive tão presente no Instagram porque eu precisava reformular, e como eu sempre falo para vocês, a vida é feita de diferentes reformulações em diferentes momentos, em diferentes fases, e a gente está aqui para abraçar essas fases diferentes, a gente está aqui para entender essas fases diferentes e para a gente recebê-las de coração aberto. Eu também senti muita falta de vocês, muito obrigada pelo carinho aqui. O que aconteceu comigo, né? Não foi só uma mudança de país, foi também todo o trabalho que eu fiz junto com o Seramai, que eu fiz junto com os meus terapeutas, esse piloto que eu fiz, que eu acho importante explicar, durante a pandemia. Vocês sabem que esse é meu trabalho como terapeuta, eu escrevi diversos métodos, o Seramai é um método que foi escrito ali durante a pandemia. E agora ele já está em outra fase, ele já é um bebê que anda sozinho, já decolou, já não precisa mais da mãe por perto. Então, como eu expliquei aqui uns dias atrás, a gente migrou para dentro da Faculdade de Medicina da USP, do Instituto do Coração, e todo esse trabalho, gente, foi muito trabalho. Foi muito cansativo, foi muito exaustivo, foi muito desgastante, tudo muito sério, é tudo muito grande, uma honra para mim, para todos nós, para vocês que vão estar recebendo esse trabalho, esse conteúdo aqui com muito mais credibilidade, seriedade, compromisso do que eu jamais fiz na vida. Então, eu precisei desse tempo para resetar. Vocês sabem que no final do ano passado eu fiquei doente, tive uma grande reação às vacinas que eu precisei tomar aqui. Eu vou contar tintim por tintim, direitinho do que aconteceu comigo. E do que eu sei que aconteceu com vocês também, porque um dos protocolos novos que eu vou trazer para vocês aqui é um protocolo de detox de quem ficou com sequelas do Covid. Eu tenho certeza que vários de vocês que não só tomaram a vacina, mas tiveram a doença, tem as sequelas e as consequências de que é o meu grande lugar de fala. O que é que mudou para você com a pandemia? Porque mudou para todo mundo no planeta. O que trouxe de melhor, o que trouxe de pior, o que trouxe de entendimento. E o que trouxe de melhor, gente, eu quero mais é que vocês se divirtam, levem a vida adiante curtindo tudo isso, mas o que trouxe de pior, a gente também tem que saber como resolver. E é esse grande quadro de dor, de desencontro entre a nossa saúde física
é a nossa saúde mental. Então é sobre isso que a gente vai voltar a falar aqui, né? Então vocês que já me conhecem ou vocês que estão chegando agora, vamos lá. A gente está falando, por que eu chamei essa primeira live de a dor que não aparece no exame? Porque qual é a dor nesse momento que está aí em você te incomodando? Onde é no teu corpo, no teu coração, na tua alma, que tem algo aí gritando, que tem algo aí em descompasso com o teu dia a dia, em descompasso com o teu desejo, em descompasso com a tua necessidade, em descompasso com para onde você quer ir nessa relação com você e com o mundo. Então a gente está vivendo um momento de inúmeros desafios. Mas nenhum desafio é maior do que nós mesmos pra gente. Nenhum desafio é mais importante do que eu sou pra mim. Então não importa em que momento da sua vida você esteja agora, você está num momento de desafio pra você. O que é que você não está entendendo? Então, quando a gente é mais novo, a gente mata no peito, a gente sai fazendo, a gente tá cheio de idealismos, a gente tá cheio de sonhos, a gente tá cheio de ideias. E a gente sai fazendo. E a gente tem um monte de hormônios lá dentro para dar pulso, para dar estrutura. A gente tem um corpo muitas vezes não, né? Sempre mais pujante do que a gente vai ter ao longo do nosso envelhecimento. Então é muito importante que a gente entenda que quantas vezes as pessoas não viram para mim ou não mandam para mim os exames e falam, mas meus exames estão ótimos, está tudo dando certo dentro dos meus exames. Quem falou? Então, vou dar um exemplo simples. Eu peguei ali meus exames de sangue e tá tudo dentro da margem. Mas e se tiver no mínimo da margem? E se tiver no quase nada da margem? E se você não tiver com os teus exames em dias, você não sabe nem o que está acontecendo com você. Então a gente tem que saber, gente, costurar exatamente por que é que o meu comportamento está como está, meu pensamento está como está e o meu corpo está como está. Onde é que isso tudo se amarra? Eu estava assistindo uma stand-up comedy aqui o outro dia e maravilhoso o artista, e ele falou assim, fui numa médica nova e ela pegou meus exames e falou, você toma o remédio tal há 20 anos? Daí ele falou, tomo um remédio para depressão, bastante forte e bastante comum até. E aí ele falou, tomo. Daí ele olhou para ela e falou assim, por que, algum problema? Daí ela falou assim, os efeitos colaterais, né? Tem muitos efeitos colaterais. Por exemplo, perda de memória, dificuldade para dormir, irritação. Ele vira e fala assim, mas eu achei que tudo isso era minha personalidade. Na verdade, eu descobri então que eu sou um grande efeito colateral. Eu não sou quem eu acho que eu sou efeito colateral de um remédio que eu tomo há 20 anos, desde que eu tinha 20 anos de idade. Então, gente, sobre isso. Será que eu sei quem eu sou? Ou será que eu sou um subproduto daquilo que eu estou acostumado a viver, acostumado a aceitar, acostumado a tentar sobreviver sem muitas vezes entender por que é que eu estou me sentindo como eu estou me sentindo? De onde vem? Então é sobre isso que nós vamos estar começando a falar hoje aqui de novo, 2 vezes por semana, papel e caneta. Por que que eu escolhi migrar para o YouTube? Várias discussões, ninguém me apoiou, depois de um monte de tempo eu falei, gente, eu tenho uma dificuldade com o Instagram, adoro o Instagram, imagina conhecer todos vocês aqui, tenho um carinho enorme por essa rede social, mas ele é muito ágil e eu preciso dar aula, eu preciso de uma escola, eu preciso de uma sala de aula, eu preciso, meu flipchart está aqui do lado, vocês já vão descer para minha outra sala ali onde tem um tabuleiro atrás de mim, que é como eu preciso me comunicar, sabendo que vocês estão apreendendo o que eu estou falando aqui. Que vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, que vocês vão usar para o resto da vida o que eu estou falando aqui. Essa é a beleza das redes sociais, do vínculo que a gente é capaz de criar e da
transformação que a gente é capaz de fazer de graça. Então, eu tô abrindo no Instagram, tá? Mas depois a gente vai estar no YouTube, porque lá tem uma consistência maior. Se inscreve, toca o sininho, você vai saber assistir às aulas e não vai ficar perdido, porque muitas vezes eu falo assim, mas você assistiu aquela aula que eu falei sobre isso? Você assistiu aquela aula que eu falei sobre aquilo? Então, se eu falei numa live, mais 1 milhão falaram numa live. Agora, se a gente falou numa aula, você fez aquela aula, então eu precisava disso para trazer mais consistência, tá? A gente está num momento de crise do planeta, vai ficar salvo aqui, vai ficar salvo lá no YouTube, não se preocupa. Mas um momento em que nós não sabemos como abordar todos esses novos desafios que a gente está vivendo. É vício em tela, é crise climática, é inteligência artificial, são uma série de ameaças, né? São uma série de desconfortos, são uma série de fatores desestabilizadores que a gente vai voltar para o corpo para entender a partir da validação do método, como o método funcionou. A gente vai estar praticando junto, vai estar fazendo os exercícios juntos, as aulas juntos, tudo de novo mais ainda, né? Tudo de novo agora, porque o que era um piloto, nós começamos durante a pandemia, tá aqui, né? Minha primeira live lá com o Ramush, falando, preciso que você venha falar sobre trauma. E decidimos então que minha palavra seria equilíbrio, porque as pessoas precisavam entender como se equilibrar, como levar uma vida equilibrada. Hoje a palavra é regulação, porque vocês já estão comigo aqui há bastante tempo. Já sabem do que eu estou falando, já sabem do que eu quero falar, já sabem do que vocês precisam. Então, relembrando, meu perfil é um perfil terapêutico, vocês estão aqui para tirarem as dúvidas, mandarem as dúvidas lá no direct. Eu já estou com esse material todo separado, por onde eu vou começar, quais foram as inquietações, os medos, as angústias, as dores que vocês mais me trouxeram nessa caminhada de quase 3 anos juntos, né? Que saudade de ver vocês aqui também, obrigada. Então, o que eu quero que a gente rompa aqui, para quem tá chegando agora e me conhecendo, para quem já vem comigo, vamos voltar. Isso aqui não tá aparecendo no meu exame. Eu não sei, eu não tenho um diagnóstico pro que eu tô sentindo. Eu vou no médico, mas não é o médico que vai resolver. E eu tenho preconceito com fazer terapia. Eu não sei se eu quero fazer terapia, eu não sei se eu consigo fazer terapia. Eu tenho medo de fazer terapia. E aí eu vou te explicar na live número 1 de novo por que você tem medo de fazer terapia. Porque terapia é uma coisa que, se não for muito bem feita, ela desorganiza ao invés de organizar. Então, terapeutas da minha escola, nós que trabalhamos com essa abordagem do trauma, quais foram os traumas, que está muito na moda hoje em dia se falar sobre isso, né? Que eu vivi, que fazem parte do meu corpo, que eu não quero lembrar, que eu nem lembro, que eu nem sei se aconteceram ou não, mas eu não quero falar sobre isso. A abordagem do Seramai, a minha abordagem é justamente essa. A gente não tem que falar sobre o que aconteceu. Mas a gente também não tem que carregar o que aconteceu. Entendeu? Por isso que é uma dor que não aparece no exame. Por isso que é um desconforto que não aparece no exame. É algo dentro de mim, que me habita, que existe dentro de mim. Como é que eu lido com isso? Então, muito importante para vocês que quando a gente tem uma pequena melhora, né? A gente fala, acho que é melhor não mexer mais em nada. Então, o que acontece muito no meu dia a dia clínico? As pessoas chegam, como eu falo assim, no precipício, no fundo do poço. E elas dão uma melhoradinha. Elas dão uma pequena melhorada. E elas já falam, já tá bom, me deixa aqui, porque tava tão ruim, que eu já tô me sentindo tão bem. Não, você não tá nem perto de estar tão bem. E eu quero contar essa história que aconteceu comigo agora, quando eu fiquei doente. Eu literalmente quase morri. E foi muito difícil fechar meu diagnóstico, achar meu diagnóstico. Né? Precisou de uma junta médica aqui, que eu vou, inclusive, apresentar um por um para vocês. Porque ninguém sabia exatamente o que eu tinha, eu só tinha um monte de sintomas.
eu tinha um monte de dor, eu conheço meu corpo, eu falava, eu sei que eu tô morrendo, eu sei que meu cérebro tá encolhendo, eu sei que eu tenho sintomas de Guillain-Barré, eu tenho sintomas de esclerose múltipla, eu sei os sintomas. Isso é tudo muito assustador, porque eu não sei nem a causa e nem como tratar. Então, quando a gente tem esse volume de desconforto físico, a fibromialgia, a enxaqueca, o inchaço, o peso, a dor nas pernas, aquilo que a gente vai se arrastando e sentindo que está tirando vitalidade, gente, a gente não nasceu para viver assim. E um dos terapeutas que me atendeu, que acabamos nos tornando sócios aqui nos Estados Unidos, ele falou para mim assim, uma chave que virou. Porque como eu convivo com dor a vida inteira, eu sei como é viver com dor, eu sei como é viver com esse desconforto. O que aconteceu? Eu falei, mais um. Vamos estudar, vamos superar. E ele virou pra mim e falou assim, mas eu não quero que você estude e supere, eu quero que você fique ótima antes disso. E esse foi de novo um grande divisor de águas na minha vida. Eu falei, claro, porque a gente pode ficar ótimo. Não é sobre ficar bom. A gente fala good, great and excellent. Não é sobre ficar bom, nem ficar ótimo. É sobre poder ter essa excelência, esse lugar dentro da gente em que a gente pode se sentir pleno de novo. E só existe um lugar em que isso pode acontecer, gente. A abertura do nosso sistema nervoso, da nossa percepção, da nossa fisiologia a partir de um novo lugar. E isso é basicamente a gente aprender a cuidar da gente. A gente conseguir superar esse desafio, isso é uma superação mesmo, tá? Como é que eu aprendo a me dar valor? Então, não é porque não tá aparecendo no exame, não tem exame para ansiedade. Tem eletrocardiograma para ver como é que tá a tua taquicardia ali. Mas a ansiedade, ela tá entrando e saindo de você, ela tá fazendo um rebuliço, ela tá tocando um samba enredo aqui o tempo inteiro. Independente dela estar aparecendo no teu exame ou não. Então aí você pega, tem uma crise de pânico, vai pro hospital. Porque isso já aconteceu comigo. Aí você chega no hospital, o médico fala, mas os exames estão bem. Os exames estão ótimos. Então o que é que está acontecendo comigo? Então, importante, qual é essa história que eu carrego que eu não conheço? É isso que não aparece no exame, não vai aparecer no psicodiagnóstico. E às vezes as pessoas vão dizer assim, mas é TDAH, mas é TEA, mas é isso, é aquilo, outro. Vamos com calma. Então, se a gente disser assim, eu tenho problema de tireoide. A tireoide não veio e causou um problema em você do nada. Nós construímos esse problema na tireoide. Eu tenho uma inflamação do intestino. O que causou? O que aconteceu? Então a gente vai estar discutindo aqui uma série de causas que vão ter uma série de consequências. Onde moram essas consequências? Dentro da gente. Entenderam? Então, eu não atravessar a vida sendo uma série de consequências daquilo que aconteceu comigo. Que eu não consigo amarrar, que eu não consigo fechar. Então, o desafio dessa nova abertura é que a gente consiga. Que a gente se dê esse presente, que a gente se dê esse momento, que a gente se dê essa reflexão aqui, que a gente assista essas aulas, que a gente pegue, pela mão e vá de novo construindo uma fala interna, cuidadora, cuidadosa. Vamos com calma com a gente mesmo. Não é? Bacana isso que você está falando aqui, Daniela. Quando o invisível é mais que o real. Quanto tempo que eu não fazia live, a gente fala, como é bom bater papo com vocês. Exatamente, o invisível, o que está me afetando? As ondas, o celular, as notícias. Eu quero contar um trabalho que a gente vai fazer aqui juntos, que eu vou explicar para vocês. Eu vou explicar a diferença. Eu falei muito em equilíbrio e eu falei muito em relaxamento com vocês, né? A importância de relaxar. A importância de parar, a importância de poder se trazer de volta, né? Então, se eu não consigo relaxar, eu não consigo equilibrar meu sistema nervoso. Se eu não consigo parar, eu não consigo ter um sistema nervoso que vai ali me dar suporte para aquilo que meu dia a dia tá conclamando que eu tenha. Então, a gente começou falando em equilíbrio e a gente começou falando em relaxamento.
Estava assim, atendendo uma paciente aqui outro dia e eu expliquei para ela. Ela falou assim, mas por que ela usa esses anéis que medem todas as funções dela, como tem os relógios que medem? E ela falou assim, por que eu tô sempre... O anel tá sempre me falando que eu tô estressada. Eu não tô estressada, eu tava cozinhando, eu tava com as pessoas, eu tava tranquila em casa. Aí eu expliquei para ela, não é uma questão de você não estar estressada. Você pode até ter tido um dia maravilhoso com pessoas que você ama, gosta, na sua casa, extremamente relaxante. O seu corpo é estressado e ele não consegue mais se restaurar desse estresse. Entenderam a diferença? Vamos explicar. Não é que eu não tenho capacidade de dormir, vou até dormir de exaustão, vou até dormir de cansaço, já expliquei isso muito aqui pra vocês. Mas esse sono restaura, esse relaxamento restaura, não restaura. Por quê? Porque o sistema nervoso não sabe fazer essa conexão, como explico aqui pra vocês. Então, nós vamos falar agora, não é mais sobre equilíbrio e relaxamento, a gente vai falar sobre regulação e restauração. Eu preciso restaurar meu organismo inteiro, isso leva tempo. Muito tempo, é uma corrida contra o relógio, gente. Então, assim, é uma curva, vou mostrar depois no flipchart para vocês, de adoecimento, que quando chega na base dela é quando eu parei de adoecer, eu parei de fazer sintoma sobre sintoma, sintoma sobre sintoma, pira sobre pira, né? Medo sobre medo, angústia sobre angústia, eu consigo me trazer de volta para um lugar, sim, tô entendendo o que está acontecendo aqui comigo. Tô entendendo esse lugar aqui e do que eu preciso. E aí a gente começa a construir nosso processo de longevidade. O nosso processo de envelhecimento, como vai ser essa curva ascendente, onde eu preciso dar muito para mim, de mim. Então eu preciso dar a comida correta, eu preciso dar a água correta, eu preciso dar o sono restaurador, eu preciso dar o relacionamento que não seja tóxico, eu preciso dar para mim mesma, para nós mesmos, inúmeros recursos para que a gente consiga estar estável. Então, lembrando, quando nós vivíamos lá em clãs, quando nós tínhamos pessoas que nos apoiavam, não existia trauma. Não existia trauma nas culturas indígenas, nas culturas originárias, nos povos originários. Por que tem? Por que se fala tanto sobre isso hoje em dia? Porque é aquilo que a gente experiencia sozinho, aquilo que foi rápido demais, aquilo que foi forte demais, desorganizador demais, e eu me senti sozinho, eu não me senti amparado para lidar com aquela circunstância, com aquele evento. Entenderam? Então, às vezes eu bato o carro, eu tô dirigindo com uma pessoa que tá do meu lado e eu bati o carro no poste. Saí do carro andando como se nada tivesse acontecido e falando, nossa, ainda bem que tá tudo bem. E a outra pessoa saiu gritando do carro, saiu desesperada, saiu completamente desorganizada, precisa, né, de uma ambulância, precisa de primeiros socorros. Não aconteceu nada, mas é como ela tá se sentindo. Então, a nossa relação com a vida, a nossa relação com o outro, a nossa relação com os acontecimentos é muito particular de cada um de nós. E essa é a beleza, porque não dá para virar para o outro e falar assim, não é tudo isso, você tá pirando, como você tá nervoso. Não é, cada um de nós vai processar de uma determinada forma. E essa beleza da nossa complementaridade. Então não é porque eu falo assim, eu tenho empatia porque eu fui lá, brinquei, porque eu fui lá, ouvi 2 minutos, 3 minutos. Não, é porque eu realmente entendo que aquilo que aquela pessoa está passando talvez seja uma sobrecarga para ela, não é para mim. Então empatia mesmo a gente vai conseguir ter quando esse lugar também existe dentro de mim. Eu também fui abandonado, eu também fui traído, eu também fui violado, eu também fui violentado, eu também fui caluniado, eu também várias outras circunstâncias da vida que nós vamos ter que saber enfrentar juntos. E essa, volto a dizer, é a beleza das redes sociais. Então a gente consegue estar num mesmo ambiente, mesmo que trazendo diversas histórias,
e que a gente consegue dar um passinho de cada vez na direção desta cura, porque a gente pode sim falar em curas. E vocês vão estar me ouvindo agora falar muito sobre frequências vibracionais. Outras formas de apoio, de tratamento, que vão ser muito mais efetivas do que aquele desgaste todo, né? De o tempo inteiro estarmos aqui, eu tentando muitas vezes enxugar gelo e vocês falando, mas não é isso que eu preciso. Não é isso. Tá bom, então agora a gente tem uma metodologia inteira assim, ó, que vem um dia após do outro, que se você sentar com seu papel e sua caneta ali, você vai entender exatamente a natureza dessa angústia. Exatamente a natureza dessa dor. Que a gente não precisa voltar atrás, lá atrás. E se foi um trauma intrauterino? E se foi um trauma de primeira infância? E se foi algo que aconteceu quando você não sabia nem falar? Você não sabe nem nomear. Ainda assim essa angústia mora aí dentro de você. Alguma coisa, né, que moldou o nosso sistema nervoso, fez com que a gente se comportasse da forma como nós nos comportamos hoje, mas a gente não entende bem o porquê. Então tudo isso a gente vai começar a partir de hoje de novo a entendermos juntos, às terças e quintas, 2 vezes por semana. Volto a repetir, eu preferi estar no YouTube do que no Instagram, porque no Instagram fica muito difícil encontrar as aulas com os temas numerados, então os temas, né, variam muito, entra muita gente nova o tempo inteiro, entra muita gente, então lá vai ser mais lento, é mais devagar, mas as aulas vão ficar bonitinhas ali desde o primeiro dia, pra gente estabelecer de novo esse vínculo tão bem sucedido desde o início, esse trabalho tão maravilhoso que a gente fez juntos, que eu tô convidando vocês com a aula número 1, que eu vou trazer lá para o YouTube agora na quinta-feira, dizendo o que é que não aparece no exame, que eu não sei o que eu tenho, mas que me incomoda tanto, que me dói demais. O que tem de errado comigo? Por que eu sinto que tem alguma coisa errada comigo que eu não consigo nominar o que é? A gente vai nominar cada uma delas, a gente vai explicar cada uma delas, a gente vai saber quem elas são, de onde elas vêm, por que é que elas estão aqui e o que é que eu faço com elas. Então, desde a minha dor nas costas, minha dor no pescoço, minha incapacidade de dormir, minha respiração curta, aula. A gente vai sentar e assistir aula. Muito bom estar aqui com vocês de novo, gente. Foi saudade enorme. Vocês não pensem que vocês estão com saudade de mim. Eu tava com muito mais saudade de vocês. De retomar essa conversa que é tão rica para ambos os lados. Vocês aprendem muito, eu aprendo muito. Nessa troca, muitos insights, muitas epifanias, muitas coisas riquíssimas vão surgindo de ambos os lados, e é aí que a gente consegue trazer respostas. Então, a partir das perguntas, já pode encher meu direct lá de novo, já pode falar, Lu, o que eu faço com isso, com aquilo, com outro, porque todas as dúvidas de vocês são válidas, são pertinentes, todas as dúvidas de vocês são importantes, todas as dúvidas de vocês são relevantes, e não tem pergunta boba, não tem pergunta errada, não tem pergunta medíocre, não existe. Qualquer lugar de onde vem a sua dúvida é onde eu vou estar junto com você respondendo, tá bom? Se a dor não aparece no exame, a gente vai descobrir de onde ela vem. Retomando, gente, um beijo enorme. Vamos lá pro YouTube, no meu canal, se inscrevam, vai bater aqui, eu também tava morrendo de saudades. Vão subir aqui de novo meus stories, meus reels, o planejamento novo, vou contar para vocês onde eu estou, o que eu estou fazendo, quais são as novidades, o que está acontecendo aí no Brasil, o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, e não importa onde a gente está ou estiver, estamos juntos, todos somos um, e a gente tem que caminhar de mãos dadas, no mesmo sentido, na mesma direção. Dani, manda essa pergunta lá no direct, que eu vou responder ela com toda a calma do mundo, até porque eu já passei por uma esterectomia, eu já tirei meu útero, e não é fácil. Tá? Não é simples, tem uma razão, tem um porquê, tem um cuidado, e você aqui já me dá uma cancha para dar uma aula maravilhosa daquilo que, mais uma vez eu digo, nos une, nas nossas semelhanças. Somos muito mais semelhantes do que diferentes. Amei estar de volta, vou contar tudo o que aconteceu, mas espero vocês na quinta-feira lá no YouTube, tá bom? Beijo grande, e uma delícia estar aqui no Instagram também, não pense que não estarei, mas
Duas coisas. As lives. Horário do Brasil, Beta. Isso. 20 horas no horário do Brasil. Então, só vamos lembrar de uma coisa. Aqui vai continuar tudo igual, a gente continua com o mesmo carinho, com o mesmo aprendizado, com o mesmo afeto. Eu só quero que vocês lá no YouTube assistam a sequência das aulas, tá bom? Que é o que vocês me pediram diariamente, milhares de pessoas. Pronto, tô aqui pra honrar o compromisso. Live de abertura, encontro vocês então lá no YouTube na quinta-feira. Um beijo no coração, morrendo de saudades. Amo vocês.